você, boa noite, um forte abraço, já está no ar o Batendo Bola, o programa esportivo com audiência qualificada aqui da TV Capital, a imagem de Goiás, canal 32. O programa Batendo Bola de hoje está especial, aliás, o programa está especialíssimo. Estamos inaugurando em primeira mão, oficialmente, o novo cenário do Batendo Bola, o programa esportivo aqui da TV Capital, a imagem de Goiás, canal 32. Queremos dividir toda essa alegria com você que ajuda a fazer o Batendo Bola há quase 2 anos. Queremos também agradecer todo o quadro de funcionários aqui da TV Capital e, é lógico, toda a direção executiva também da TV Capital. Não podemos deixar também de agradecer todos os patrocinadores, afinal de contas, são eles que nos ajudam a organizar tudo aqui no Batendo Bola. Batendo Bola de hoje, que vai falar do Goiás, que perdeu a terceira partida para o Fluminense em 2014. Fluminense 2, Goiás 0 pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. E o Goiás está triste esse final de semana. Vamos falar também do Vila Nova. Olha só, hein? O Rony declarou que não vai mais permanecer no cargo de diretor executivo de futebol em 2015 no Tigrão da Vila Formosa. Vamos falar do Atlético. Tudo deu certo para o Atlético nesse final de semana, na 33ª rodada. O Atlético ganhou do Vila Nova no Clássico, que na última sexta-feira. O América Mineiro, Santa Cruz e o Ceará perderam. Hoje, o Atlético é o 4º colocado do Brasileirão Série B. Se terminasse hoje, o Atlético estaria inserido no Brasileirão da Série A. Olha só, hein? O Atlético hoje é Série A do Brasileirão de 2015. Será que o Dragão vai chegar lá? Temos também uma matéria do Anápolis, o Anápolis que quer vir forte aí na divisão de acesso. Anápolis que vai jogar contra o Vila Nova, né, em 2015, no primeiro semestre da divisão de acesso. Batendo bola de hoje, tem um convidado ilustre, ele que é jornalista e diretor executivo e geral da TV Capital. Estou falando do André Marques, que vai participar da gente aqui. Ele que entende muito de futebol, é lógico, ele é um mestre na política, mas de futebol foi onde ele começou sua carreira, sabe muito. Eu tive o prazer, né, de lembrar de chamá-lo para a inauguração desse cenário. Ele está aqui com a gente, já vou pegar aqui o boa noite dele. Boa noite, André Marques, seja bem-vindo ao Batendo Bola. Boa noite, Johnny, né? Boa noite também, Renato, boa noite, Adélio, né? É um momento de festa para a televisão brasileira, afinal de contas, né? A TV Capital, com essa equipe super competente comandada por você, a cada dia que passa cresce mais. E o gostoso da vida é isso, né? Você romper desafios, um novo cenário, as opiniões continuam ainda, né, fazendo a diferença, e o mais importante é o fato de que nós estarmos sempre aqui como uma família, né? Afinal de contas, o mais importante nesse momento é a união, é a família. Eu queria só fazer um parênteses muito rápido, né? Hoje nós estamos celebrando, ou estamos passando por um dia muito especial na vida de muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Então não é um motivo de tristeza, é um motivo de festa, porque é uma saudade gostosa e que em breve vai se concretizar, né? Afinal de contas, viemos dos braços de Deus e voltaremos para os braços de Deus. Então celebremos essa data e tenhamos saudades, né? Aquelas saudades que nos faz lembrar com alegria das pessoas, essa mesma alegria que eu tenho agora de ter sido convidado aqui pelo meu amigo Johnny. Obrigado, Johnny. Obrigado, André. Com a gente aqui também, o Renato Sobrinho, ele que brilha também na Rádio Difusora, grande comentarista, ele que é chamado o mais coerente. Boa noite, Renato Sobrinho. Muito boa noite, Samurai. Boa noite ao André. Prazer tê-lo aqui conosco, André. Sempre uma honra e enriquece muito o nosso programa. Boa noite também ao Adélio. Boa noite a você, telespectador, que sempre nos dá o carinho da audiência aos domingos. Esse final de semana, claro, muitas decisões. Aqui no futebol goiano, especialmente o clássico Vila Nova e Atlético Vila Nova, no qual o Dragão mostrou realmente que está apto a brigar por uma vaga na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. O Atlético fez o seu dever, os resultados foram positivos e ele caminha agora a passos largos para brigar até o final para ascender à Série A de 2015. Em contrapartida, mais uma vez, o Goiás não conseguiu bater o Fluminense. O Goiás que está com o sinal de alerta ligado. A situação para o Verde não é tão confortável assim. Vamos falar de futebol e muito mais daqui a pouco, batendo bola com você. Quero abraçar aqui a audiência do pessoal lá do Jardins Madrid, o
pessoal também lá do Jardim Guanabara, que sempre acompanha aqui na TV Capital o programa Batendo Bola. Conosco aqui também, ele, Adélio Silva, ele que está sempre conectado online com o pessoal do Facebook, também o pessoal que manda os torpedos, os recadinhos, ele que hoje são 3 brindes que o programa Batendo Bola vai estar oferecendo para você que vai estar participando, falando diretamente com o Adélio Silva, ele que é um homem que consegue falar com todos vocês, ele faz um milagre. Todo mundo que participa do Batendo Bola, de uma maneira ou de outra, ele responde as questões, os comentários de vocês que estão em casa. Boa noite, Adélio Silva. Boa noite, Samurai. Boa noite, André Capital. Um prazer tê-lo aqui no programa Batendo Bola. Só, igual o Renato falou, só enriquece o nosso programa. Boa noite, Renato Sobrinho. Boa noite ao pessoal de casa que nos dá o carinho da audiência para mais um programa Batendo Bola. O programa de hoje está com um cenário lindo, maravilhoso, e a gente fica orgulhoso de saber disso aqui, que por trás das câmeras tem muita gente trabalhando, né? Entre ele, o nosso amigo Paulo Henrique, o André sempre dando aquela força, o nosso amigo Samurai sempre correndo atrás. Então todo mundo aqui ajuda para poder fazer e levar para vocês de casa o melhor do esporte, com esse cenário diferenciado que hoje é o melhor para mim do Brasil, não é do estado, é o melhor do Brasil, o programa Batendo Bola, que é cenário novo. E meu destaque inicial, não podia deixar de dizer, seria o Atlético, né? Nosso dragão campineiro, que conseguiu mais uma vitória, e para quem não acreditava, né, está caminhando a passos largos para chegar na Série A. Na minha opinião, pode sim, vai chegar. Se continuar dessa forma, vai chegar sim. Como é de costume, Samurai, nós não podemos deixar de apresentar nossos brindes para nossos amigos telespectadores que vai participar pelo WhatsApp, via o SMS, pelo nosso telefone 9948-8550 e o nosso telefone 9948-3087, participando, vamos concorrer aos nossos brindes. Hoje vamos sortear essa linda camiseta aqui, mostra aqui, Alex, para nós, que é a camisa mais desejada do momento, que é a camisa do programa Batendo Bola. Tá dando para mostrar aí, Alex? Essa camisa linda aqui do programa. E todos que participar também vai estar concorrendo uma torta da Panificadora Malta, que é uma deliciosa torta. E vai estar concorrendo essa belíssima camiseta do Goiás também, que vai ser sorteada no final do mês 11. Essa é original do verde. O verde que, na minha opinião, vai passar algum sufoco, mas vai chegar lá e vai permanecer na Série A. Tá aí, Adélio Silva já se apresentando, mostrando os brindes que você que vai estar participando, vai estar concorrendo, né? Olha, essa torta, o Adélio falou, ela é uma torta de 2 quilos, ou seja, uma torta que toda a família vai poder, né, saborear a torta da Panificadora Malta. Vou começar falando com ele que é o diretor aqui da TV Capital, o André Marques, grande André Marques, conhece tudo de TV, para mim é o mestre na apresentação de programas de televisão. André Marques, ontem o Goiás jogou no Serra Dourada e acabou sendo derrotado pelo Fluminense por 2-0. Aliás, André, o Goiás jogou já com o Fluminense 4 vezes esse ano. Perdeu 3, ganhou uma, né? Que foi a parte de número 2 pela Sul-Americana, que é aquele gol do Eric. A partir dessa, inclusive, qualificou o Goiás para passar à frente pela Sul-Americana, mas pelo Campeonato Brasileiro foram 2 derrotas. Uma no Rio de Janeiro e a de ontem aqui no Serra Dourada. Goiás perdeu por 2-0, um gol do Fred no primeiro tempo e outro gol do Conca no segundo tempo. Eu te pergunto, André, foi mais mérito do Fluminense ou o Goiás realmente deu mole, fez uma péssima partida e acabou saindo derrotado do Serra Dourada? A gente volta um pouco no tempo e lembra que na última Copa do Mundo que aconteceu, o Goiás ele foi muito bem. Aí veio aquela parada, né? E aí vem uma questão que a gente tem que entender. A Copa do Mundo ela está acontecendo, mas o Campeonato Brasileiro ele não parou. O Goiás cometeu o mesmo pecado naquela época, né? O Goiás estava muito bem. E aí veio aquela parada da Copa do Mundo. Na época o técnico deu um descanso, treino de meio período, fazer trabalho de recuperação, essas coisas, né? E todos... Tirou o pé um pouquinho. Tirou o pé. Então, ou seja, o Goiás perdeu o foco. É uma questão muito simples, porque quando você reclama muito que são jogos sobre jogos, e isso te dá uma vantagem, né? Que você tem um foco. Agora, outra desvantagem também que acaba tirando de você também um condicionamento físico. O Goiás, todas as vezes, isso é histórico já, né? Quando vem essas paradas que coincidem com a Copa do Mundo, o Goiás ele começa bem e perde o foco. E aí é o trabalho que o Goiás tem que ser feito agora, de redirecionar o time do Goiás para o campeonato e não perder o embalo
que ele tinha antes da Copa. Então, o resultado é claro que é normal, porque afinal de contas, né, o Fluminense é um dos maiores times, pelo menos tem uma das maiores ou melhores, mais respeitadas camisas do futebol brasileiro. Se você falar isso no exterior, o Goiás perdeu para o Fluminense, é um resultado normal. Agora, o grande problema do Goiás é esse, retomar o foco da competição. Essa parada, sempre quando acontece, traz prejuízo para o Goiás e tem que se aprender com isso, né? Vamos parar, mas treinar. E outra coisa, a gente sempre fala, jogador gosta de jogar, não gosta de treinar. E aí esse é o problema do Goiás, foco. Está sendo bem lembrado pelo André Marques a questão, né, da paralisação para a Copa do Mundo. O Goiás começou com um rendimento razoável e voltou realmente abaixo. Renato, você que fez outro jogo pela Rádio Difusora, o primeiro tempo do Goiás foi melhor do que o segundo tempo? Foi até interessante. O Goiás criou algumas situações, mas há de se considerar que o Goiás está realmente meio perdido. A começar, para mim, do seu treinador, que não sabe exatamente o que fazer. Ele tenta uma escalação, para mim ele está sendo incoerente. Por exemplo, ele tirou o Saturnino há pouco tempo, é verdade que para atender as categorias de base, devolveu o Saturnino para a categoria de base. Agora ele retomou o Saturnino. O que ele fez? Ele colocou o Saturnino no banco. Tentou o Moisés não deu conta. Então, assim, e deixa eu, na minha opinião, já venho dizendo isso há algum tempo, o melhor zagueiro do Goiás do banco é o Felipe Macedo. Ao passo que o time realmente não tem condição. O Bruno Mineiro, a gente insistiu querendo que ele jogasse, porém, ele não tem a mínima condição de vestir a camisa do Goiás nesse momento. Então o Goiás é um time que, ao meu ver, caiu muito de rendimento. Um dos motivos é o que o André já justificou e falou, eu concordo com ele. Porém, é preciso o Goiás realmente estar ligado. Para mim, o senhor Ricardo Drubs, que precisa melhorar um pouco mais a sua leitura de jogo, tem demorado muito a perceber os erros. Por exemplo, a torcida chegou a pegar no pé do Moisés, todo momento que ele pegava na bola, vaiava, porque justamente ele era considerado pelo próprio torcedor como um ponto vulnerável do Goiás. O Fluminense, é claro, é um time muito mais qualificado, tem um elenco que, fazendo um quem é quem, é melhor do que o do Goiás, e não por acaso venceu o jogo por 2-0. Agora, o que me preocupa, Samurai, é justamente a sequência. O Goiás não tem vida fácil na Série A, não. É Bahia, é Internacional, é Corinthians, e ele precisa conquistar no mínimo. E aí, só um detalhe, né? O que um título, ele mostra, né? Às vezes, essa conquista do Goiás, ou até mesmo essas perspectivas que o Goiás tem, a gente sempre costuma falar isso, né? A derrota, ela não ensina nada. A vitória, ela esconde tudo, né? O técnico do Goiás, ele tem feito o que é possível. Agora, a diretoria, ela tem que oferecer. Já passaram por aqui Leão, já passaram o próprio Jorginho, que aqui no Goiás, quando esteve, né, foi massacrado, que era um técnico ruim, saiu daqui, foi para outros times. Teve o caso do Edinho também, que foi para o Flamengo, e lá com o elenco, o técnico, ele sabe fazer um bom time. Agora, você sair de um campeonato goiano, onde você perde os seus principais jogadores, perdeu o Egídio, perdeu o Ricardo Goulart, perdeu o Yarley, perdeu jogadores que eram fundamentais no jogo que o Goiás tinha, que era um time que não era um time de grandes craques, mas eu sempre falava isso. O Goiás, ele tinha ali o Yarley, que não dava sossego para os zagueiros, minha linha de 3, com o Ricardo Goulart, com o Ramon, e tinha ainda, mas assim, voltando ainda nesse processo. O Goiás tinha um primeiro jogador que dava o combate, tinha uma linha de 3 que não deixava a bola sair, e tinha só Amaral e Thiago Mendes, como 2 volantes de qualidade, e ainda tinha Egídio, né, que inclusive a surpresa do Goiás era essa. A jogada do Goiás era toda conhecida, mas ninguém conseguia marcar. Aí era o Ricardo Goulart, recebia a bola, tocava para o Ramon, colocava na cabeça do Egídio e entrava Thiago Mendes, Amaral. Tanto é que os artilheiros do Goiás naquela época eram sempre os volantes, né? Então, ou seja, tiraram do técnico isso e não fizeram a reposição. Crucificar o técnico é aquela velha história, né? É melhor tirar um do que tirar 11, mas tem que olhar a coisa por esse aspecto também. O time do Goiás hoje, ele não é nem sombra do que ele foi do ano passado e muito menos do ano retrasado. Muito bem lembrado pelo André Marques, até que enfim, por isso que é bom ter um convidado que entende futebol comum, com essa mesma opinião do André. Eu acho que não se faz omeletes sem ovos. Essa é a grande verdade. Estou comprando uma coisa do Ricardo
Ele pode até ter errado algumas vezes na escalação, mas estão cobrando muito dele de um time que realmente tem pouca qualidade. Ô, Adélio Silva, ontem, por força contratual, o Samuel não pôde atuar contra o Fluminense, que é o detentor do passe dele. E o Ricardo Drubs optou pelo Bruno Mineiro, muito contestado pela maioria da imprensa goiana, né? O Ricardo realmente errou ou teria uma opção melhor do que o Bruno Mineiro? O Samurai teria, né? Na base do Goiás tem jogador que jogaria melhor que o Bruno Mineiro. O Bruno Mineiro entrou, não mostrou, desde quando foi contratado, teve muita oportunidade e não mostrou a que veio. Neste jogo específico, errou muitos gols, né? Teve a sua chance. Para mim, se ele der a oportunidade para o jogador da casa, ele está dando muita oportunidade. Por exemplo, o Murilo? Murilo, um exemplo, né? E tem outro jogador lá também, o Lineker, poderia jogar no lugar dele, né? Colocou o Bruno Mineiro, que já está queimado com a torcida, né? Todo mundo vê que na hora que o Bruno é escalado para jogar, todo mundo já começa a criticar. Então, o Ricardo Drubs, que a gente não pode até, assim, meter a faca no pescoço dele e falar que ele é o único culpado, não. A gente sabe que a política do Goiás esse ano foi sanar a dívida, né? Desde quando começou. Então, um dos motivos da torcida não comparecer é isso, que começou o campeonato já começou o mesmo discurso. Vamos competir e vamos sanar a dívida. Não vamos contratar, não vamos fazer nada. Então, esse é o time que está aí, que vai permanecer. Então, o Goiás, se permanecer, que esse time aí que eu acho que vai permanecer, nós temos 6 jogos para poder disputar, né? Uma vitória e um empate, eu acho, na minha opinião, já salva o Goiás do rebaixamento. Então, já é um grande passo. E o treinador, eu acho que está fazendo o que pode. Tá certo. André, você olhou para o Adélio, você quer complementar alguma coisa? Antes de a gente mostrar os gols do Fluminense sobre o Goiás? Não, eu acho que ele tem razão. Agora, essa política do Goiás, ela é muito parecida com a política do Palmeiras. Espera o time entrar em colapso para começar a contratar e gastar de forma equivocada. O discurso é sempre o mesmo, né? O nosso objetivo é permanecer. E a torcida cobra. E aí a diretoria demora. E o mercado de futebol, ele é muito competitivo. Então, às vezes, você traz alguns jogadores pensando que esse jogador, ele vai salvar um time. Não, ele vai compor o elenco. Né? Inclusive, até às vezes, lançando jogadores que estão na prata, aqueles jogadores que estão sendo formados, né? Coloca aqueles jogadores como se fossem a salvação. Não é. Né? Às vezes, você traz um jogador com expectativa muito grande, mas até ele adaptar ao ritmo de jogo, à filosofia do técnico e começar a render, aí não, trouxeram o Araújo, por exemplo, né, como era o grande, ia resolver o problema do Goiás. Não resolveu. Então, às vezes, o Goiás ele tem essa política muito parecida com o time do Palmeiras. Deixa para contratar de última hora, paga jogadores caros, que não resolvem. Tá certo. Nós vamos ver agora o gol do Fred e também o gol do Conca. O gol do Fred no primeiro tempo e o gol do Conca no segundo tempo, os gols que decretaram a derrota do Goiás para o Fluminense ontem. Renato Moraes, solta pra gente. Bola do Lima, não é? Exatamente. O Lima saiu jogando errado e a bola sobrou nos pés do Fluminense, que teve toda a capacidade para trabalhar e fazer o gol. Ó, teve uma entrevista coletiva aí conturbada do Ricardo Drubs. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos mostrar essa entrevista. Nós estivemos lá e teve um probleminha lá com o repórter da TV Anguera e a gente vai ver todos os detalhes aqui no Batendo Bola. Rapidinho estaremos de volta. A Fraldas Capricho tem uma novidade que o seu bebê vai amar. A linha Capricho Bames. Com cobertura macia e respirável, as Fraldas Capricho Bames têm um ótimo sistema de absorção que ajuda a manter o seu bebê sequinho por até 12 horas. O formato anatômico dá mais liberdade na hora de brincar e mais conforto na hora do tão merecido descanso. Capricho Bames, sua melhor escolha em todos os sentidos. Abian Place Eventos, 3 ambientes arejados, piscina, churrasqueira, fogão industrial e amplo estacionamento. Salão de festas com palco para realização de aniversários, casamentos, confraternização de empresas e muito mais. Tudo isso dentro de Goiânia. Rua SR 28, quadra 24, Recanto das Minas Gerais. Fone 062-9948-3087 e 9167-5349. Abian Place Eventos, porque você merece o melhor.
Não existe alimentação equilibrada sem o acompanhamento de deliciosos sucos naturais. Aqui tem polpas, indústria e comércio de frutas. Polpas e pedaços de frutas selecionadas com total controle de qualidade. Atendemos sorveterias, lanchonetes, restaurantes e residências. A partir de 6 quilos, entregamos em toda Goiânia. Ligue e faça seu pedido. 3293-8406 ou 3593-4141. Aqui tem polpas 100%. Tá construindo ou reformando? Aproveite as ofertas da BCC Brasil Central Comércio. BCC Brasil Central Comércio. Uma distribuidora que vende no atacado e no varejo. Aceita os cartões Elo, Master, Visa e BNDES. Avenida Rio Verde, Vila Rosa. 3095-6161. 3095-6161. BCC Brasil Central Comércio. BCC Brasil Central Comércio. Clínica Dentária Anhanguera. Obturação de amálgama, resina fotopolimerizável, Nuvafil, canal, extração, dentadura, ponte móvel e fixa, limpeza bucal, raspagem de tártaro, pivô, bloco metálico, raio-x, implante, clareamento com moldeiras, aparelho ortodôntico fixo e móvel, com direção do grande cirurgião dentista Dr. Raul, de segunda a sábado, na Avenida Anhanguera 5323, Centro, em frente às lojas pernambucanas. Ligue e agende o seu horário para atendimento. 3225-0500. A saúde começa pela boca. Cuide bem do seu sorriso na Clínica Dentária Anhanguera. Distribuidora de frutas e legumes em Goiânia tem nome: Comercial JC. Variedades, produtos selecionados, grande estoque e ótimos preços. Comercial JC, a melhor distribuidora de frutas, verduras e legumes da região. A Horti Verde se destaca na distribuição de tomates longa-vida e saladete, produtos selecionados. A Horti Verde garante qualidade e excelente atendimento. Visite-nos. Horti Verde, distribuidora de tomates da Ceasa para toda a Goiânia. Quer fazer um lanche saboroso? Lanchonete do Reginaldo, na Ceasa, Goiás. Variedade em salgados, quitandas, sucos, vitaminas e cremes. Higiene e preço justo. Lanchonete do Reginaldo, onde tudo é mais gostoso. A Aqui Frutas, distribuidora, atende toda a região de Goiânia, oferecendo produtos de qualidade, excelente atendimento, menor preço e entrega rápida. Com longa experiência na Ceasa de Goiás, a Aqui Frutas distribui melancias e abacaxis do jeito que você gosta. Venha conferir. Quando a gente faz tem brejeiro na mesa, todo mundo gosta muito, com brejeiro é tem arroz, tem óleo composto, tudo com brejeiro é no almoço ou jantar pra comemorar. Brejeiro, a marca do Estamos de volta aqui na TV Capital, a imagem de Goiás com Batendo Bola. E ontem, depois do jogo Goiás 0, Fluminense 2, na entrevista do Ricardo Drubski, teve uma confusão. E eu vou pedir para o Renato Moraes mostrar para a gente o que aconteceu na entrevista coletiva do Goiás, do seu treinador, o Ricardo Drubski. Teve um repórter de TV que foi expulso da coletiva. Solta para a gente, Renato. Que é isso, Drubski? O cara não quis falar comigo? Peraí, larga de ser corporativista. Falar que vai perder pra Inter, vai perder pra não sei quem. Que direito você tem de falar isso? Não faça perder. Eu falei pra quem isso? Eu quero bater pra quem? Eu quero explicar pra quem eu falei isso. O Drubski pediu pra... Não é mesmo, não, mano. Antes da coletiva. Se não fosse perguntar, eu falei pra quem isso. Você não quis falar comigo. Drubski, por que tá saindo? Por que o senhor tá criticando? Por favor, gente, quer saber os motivos, Drubski? Vamos, pra gente saber. Vamos começar. A função do repórter... Não, mas quem que eu falei? Não, espera aí, eu tenho que falar. A função do repórter é indagar os protagonistas do evento. Não pode bater boca com o jogador, não pode... Eu bati boca? Alguém viu eu batendo boca? Eu? O que eu falei? Nossa, feio demais. Vamos saber o Drubski que depois eu explico. Porque o cara não quis falar. A gente está
está chateado, quer ir responder tudo que vocês perguntam. Agora, o repórter caçar briga com o jogador, cara. Brigar com o jogador, é torcedor, isso é muito feio, cara. Ele brigou com quem, Drups? Com o Bruno Mineiro. Ele sugeriu que o time não ganha desse time, não vai ganhar do outro, não vai ganhar do outro, não vai ganhar do outro. Olha, não está aqui para... Faça o seu comentário lá e faça da maneira que quiser. A gente precisa ter um nível de profissionalismo melhor, poxa. Eu trato vocês tão bem aqui, cara. Eu trato vocês aqui tão bem e essas coisas são complicadas. Agora eu estou aqui para responder sobre o jogo. Se ninguém tiver nada para perguntar sobre o jogo, eu vou embora. Eu faço a primeira então, Drups. Se alguém falar que o senhor errou nas alterações, o time precisava de um pouco mais de velocidade, o senhor tinha atacantes como o Elton Júnior no banco, o senhor trocou lateral por lateral, o senhor ficaria chateado? Não, faça a sua pergunta. Essa é a pergunta. Faça a sua pergunta e ouça a minha resposta. Não fomos felizes nas substituições, tentamos dar mais agressividade à equipe, achamos que os jogadores que entrassem iam dar essa agressividade, infelizmente não conseguimos, fizemos um segundo tempo pior do que o primeiro. Eu acho que o número de... Hoje, a gente já deu mostras que mudou bem a equipe. Infelizmente hoje não deu, fizemos um segundo tempo muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente esperava e infelizmente isso aí prejudicou a equipe. Ô Drubski, em relação aos dois volantes principais, o Amaral e o Davi, a gente tem observado uma queda desses dois jogadores de rendimento. Como você analisa essa situação? O Davi está saindo em alguns jogos nessa sequência. Tem como atribuir a que essa queda dos dois jogadores em relação a rendimento? O Davi estava cansado e... Ô Drubski. Olha, vamos ser honestos. Vocês fazem o que querem... E agora o senhor está virando as costas. O senhor está virando as costas. A entrevista coletiva é ao vivo. É ao vivo, Drus. Eu peço respeito com a gente. Eu não desrespeitei o senhor. Eu desrespeitei o senhor. Eu desrespeitei o senhor. Está virando as costas. O senhor está virando as costas pra gente aqui, Drus. Vamos parar a palhaçada. Eu tô fora. Eu tô fora da entrevista. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu não esperava a atitude do Drus. Eu não esperava uma atitude ridícula. Babado, né? Confusão lá na entrevista coletiva do treinador do Goiás. Ricardo Drups ficou chateado com o repórter da TV Anguera, porque, segundo o Ricardo Drups, o repórter ofendeu o Bruno Mineiro e também o Alex Alves. Renato Sobrinho, você que esteve lá comentando pela Rádio Difusora, em relação às alterações, o Ricardo foi infeliz mesmo? Na verdade, não surtiu o efeito desejado, né? Ele tentou. Mas, como eu disse, ao meu ver, ele demorou muito a fazer a leitura de jogo, isso é normal, isso acontece, não é todo dia que o treinador, assim como o jogador não está bem, o treinador também pode não estar bem naquele dia. Agora, há de se considerar, não tinha repórter nosso da coletiva, mas é uma situação que acontece. Muitas vezes aqui em Goiás, principalmente, os nossos profissionais são muito passionais, às vezes torcem muito, isso é fato, não é só aqui não, em todos os locais. Claro, eu não sei, eu ouvi depois o companheiro Rafael lá na saída da imprensa, até conversei, ele disse que não disse nada, enfim, o disse que me disse. Agora, nitidamente o Ricardo Drups está chateado com a imprensa. Então isso é uma situação que existe agora certamente um corporativismo por parte dos repórteres, isso é normal também. Agora, é preciso sanar as coisas, as pendências. Não é bom para o Goiás, não é bom de forma nenhuma que ele possa se indispor com a imprensa também. A imprensa tem que respeitá-lo. A gente critica, eu particularmente critico muito o Drubski, mas o profissional, não o ser humano, eu acho que ele tem que ser respeitado e nós também, como trabalhadores na imprensa, nós também temos que ser respeitados. Então, falta um pouco mais de habilidade, está faltando um pouco mais de habilidade para a gente realmente conduzir essa situação. Então, espero que isso não possa refletir no desempenho do Goiás daí por diante. André Marques, o Goiás tem como próximo adversário, domingo, às 19h30, aqui no Ceará do Bahia. O time, teoricamente, o adversário que o Goiás jogando em casa, pode se considerar favorito. Agora eu vou passar um retrospecto para você. Sabia, André, que toda vez que o Goiás saiu atrás do placar contra time grande nesse campeonato, em nenhuma situação o Goiás conseguiu reverter? Ou seja, aconteceu também contra o Flamengo. O Flamengo fez 1-0, o Goiás não teve poder de reação, aí vai naquela que você falou. O time, de repente, não tem peças no banco de reservas que possam entrar e mudar a história do jogo? Você está corretíssimo. Agora eu só queria fazer uma observação
sobre esse incidente que aconteceu, né? Cadê o diretor de futebol do Goiás? Né? As coletivas do Goiás, elas sempre foram muito bem feitas, aonde a imprensa tinha o seu local, porém eu acho que houve exagero por parte do repórter, porque o técnico ele não é obrigado a dar respostas verbais, ele tem que dar respostas dentro do campo. E durante toda a semana tem os programas esportivos aonde os comentaristas falam o que querem e não dão direito ao técnico só desculpe te interromper, mas está acontecendo uma situação que é inusitada. Até pouco tempo isso não acontecia, e de uns 4 ou 5 jogos para cá. É uma falta. Instituiu agora Sim. a prioridade para repórter de TV. E o Rafael, por ser da afiliada da Globo, de repente, né, nesse contexto... primeiro lugar que é o seguinte, ele não poderia jamais dizer que ele vai se retirar, ele não foi convidado. Ali é o local aonde o técnico, o diretor, o jogador, ou quem foi escalado vai falar. Agora, não tem essa história, não gostei da sua resposta, eu vou sair. Aí você quer ser maior do que a notícia. Isso aí é um desrespeito. O jogador de futebol, eu me lembro que o Robson, quando o Atlético perdia, ele xingava, né? Agora, quando o Atlético ganhava, a imprensa não queria ouvir o Robson. Aí ele ia procurar a imprensa. Então, eu acho que tem que haver equilíbrio. Primeiro é o seguinte... Respeite o técnico do Goiás, porque ele é um profissional igual a qualquer outro. É a mesma coisa do técnico do Goiás, como já aconteceu aqui numa rádio. Um repórter fez uma pergunta ao comentarista que não gostou e saiu no tapa. Então, ou seja, o respeito é o fundamento de tudo. Se você está ali para ouvir o técnico tem razão. Faça suas perguntas. Eu respondo. Faça sua análise. Agora, esse confronto é só prejudicial para o Goiás, para o futebol goiano, para a imprensa, porque amanhã vai estar estampado isso e é ruim. Isso mexe com tudo, né? E cria um clima que não favorece a ninguém, muito pelo contrário. Só deixa o time mais estabilizado, o técnico ele já fica numa condição mais assim nervosa. Então, assim, faltou bom senso e faltou um diretor de futebol do Goiás para colocar fim àquela discussão. Puxa o técnico, tira o técnico, deixa o pessoal falar sozinho. O jogador não é obrigado a dar entrevista para ninguém, não. Ele é obrigado a jogar bola, fazer o futebol. Deixa o comentarista comentar, deixa o repórter reportar e deixa o narrador narrar. E cada um no seu lugar, sem um ofender o outro. Eu acho que ali faltou bom senso e alguém do Goiás que tivesse pulso. Vamos parar com isso aqui, tira o técnico, acabou a entrevista, acabou a coletiva, pronto, acabou. É isso aí. E faltou também, sabe o que, André? Se o Goiás tivesse feito 3 gols ganhado o jogo, não teria dado confusão nenhuma, sabia? Não, esse é o grande problema. Ganhou, beleza. As pessoas elas não entendem que é uma competição, né? Se o Goiás golear no próximo jogo, é o melhor técnico do mundo. Exatamente. Então, às vezes, a gente que trabalha comentando tem que comentar com razão. O torcedor tem que ter emoção, tem que ter paixão, ele pode xingar dentro dos limites, né? Ele pode extravasar. Eu me lembro de um fato onde o Goiás estava jogando aqui no Serra Dourada e começou a perder de 3-0 para o Vitória. Aí a torcida queria invadir o campo, bater. Aí o Goiás foi fazendo gol, virou para 4-3. Aí quem estava prestes a invadir o gramado para agredir todo mundo estava comemorando. Então, assim, a imprensa tem que ter razão. O torcedor pode ter paixão. Se você misturar paixão com razão, aí um abraço. Aí você vira torcedor. E a imprensa não pode torcer. Ela tem que analisar. Exatamente. Tem que reportar, narrar e comentar. Adélio Silva, tem alguém que participou do programa hoje já? Muitas participações, viu, Samurai? Hoje aqui pelo nosso Facebook, José Olímpio Neto está dizendo o seguinte: esse programa já era o melhor. Com esse cenário novo não tem pra ninguém. O Breno Souza é um cantor sertanejo, está participando, está elogiando a presença do André Capital, diz que o programa engrandeceu com a presença dele. Eu tenho que mandar também um abraço aqui para o amigo Zé Carlos e sua esposa, Cícera, lá da Frutas e Verduras Avenida, na avenida principal do setor Santilário. Eles vendem a melhor fruta de verdura, está lá. Temos a participação aqui do João Vitor, Luiz Vasconcelos, o Mário José e o aniversariante do dia hoje.
É a Maria José. A dona Maria José, que é aniversariante. Não, é a dona Francisca. Dona Francisca? É aniversariante, dona Francisca. Vamos mandar um abraço especial para ela, dona Francisca, a popular Tia Tuta, a Maria José também, toda a família reunida lá para ver o novo cenário, ver o Batendo Bola. Um abraço a todos vocês, a Mariana, a Gabriela, a Fernando, o Diogo. É gente demais, viu, Samurai? Tem também aqui, ô Samurai, aqui é o pessoal lá do Barci Sobrar e o Vendo, do meu amigo Roberlândio, lá do nosso amigo Júlio César, que é o mais novo. Esse nome é bom, né? Ele é o proprietário e o bar foi bem sugestivo, viu, André? É o nome, qual que é? Se Sobrar eu Vendo. Se Sobrar lá eu tá Vendo. lá presente, lá tá lá o meu amigo Vavá, o Antônio Ceará, o Nildo, o Marquinhos, o Júlio César, que é o proprietário do JC, que é um anunciante aqui da TV Capital, começou hoje, né? Então todo mundo participando e parabenizando pelo cenário maravilhoso que está aqui do programa Batendo Bola. Que beleza, agradecer a todo mundo que está em casa ou nos bares, né? Ou em qualquer lugar assistindo aí o programa Batendo Bola aqui na TV Capital. O programa Batendo Bola dá um tempinho, vamos para outro intervalo. Na volta, iremos falar de Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar do Atlético e também do Tigrão da Vila Formosa, o Vila Nova. Rapidinho estaremos de volta. Conceitos Design. Produção própria, estoque para pronta entrega e sob encomenda. Sofás, poltronas, cadeiras, camas, painéis e sala de jantar. Produtos com origem do sul do país. Requinte, atendimento diferenciado, entrega rápida e facilidade no pagamento. Conceitos Design. Feito para quem tem estilo. Faculdade Lions, a faculdade que mais cresce no estado de Goiás, ensinando com qualidade. A Faculdade Lions dispõe de curso de graduação em Administração, Direito, Publicidade e Propaganda, Turismo e Hotelaria, além de 17 cursos superiores com 1 ano de duração e pós-graduação em diversas áreas com os melhores professores. Laboratórios de Informática, Prática Jurídica, Publicidade e Propaganda. Venha já, o futuro começa aqui. Super Feirão dos Colchões, saldão de fábrica Ortobon, melhores preços, entrega imediata e uma equipe de vendas preparada para melhor atender. Não perca tempo e adquira agora mesmo os melhores colchões do Brasil. Super Feirão dos Colchões, Quinta Avenida com Avenida Independência, Vila Nova. Fone 62 3217 8223. Você, comerciante que procura variedade em produtos paulista, ficou mais fácil. Na Calu Comercial de Alimentos você encontra os melhores preços e produtos com qualidade e variedade em geral. Fazemos entrega por toda a região metropolitana. Para mais informações, ligue 3522-9292. E-mail para contato calualimentos@terra.com.br. BR 153, Ceasa Jardim Guanabara. Calu, qualidade como você nunca viu. Comercial Bom Gosto. O que há de melhor em condimentos, você só encontra aqui. Deliciosos molhos de pimentas, farinhas, polvilhos, sal em fardo e pacote. Temos também água mineral. Comercial Formosa, o maior distribuidor em mamão. Mamão Formosa, mamão bola e mamão papaya. O puro néctar da fruta. André Verduras, comercial de verduras. Embalados em geral, atacado e varejo. Maior distribuidor de verduras na Ceasa. Os melhores profissionais capacitados no processo de embalagens em bandejas. Embalagens Brasil. Tudo em embalagem com vasta variedade, priorizando a qualidade e valorizando a cada dia o nosso melhor atendimento. Quer reduzir o custo na execução de sua obra em até 20%, aumentando a produtividade e rentabilidade? A Nacional Blocos tem a solução. Especialista na fabricação de blocos, vedação estrutural, especiais, meio bloco, canaleta e pavers. É a escolha certa na garantia e segurança de sua construção. O maior orgulho da nossa empresa é ajudar os nossos clientes a construírem sonhos. Venha para a Nacional Blocos, Rodovia GO 040 com Avenida Lago das Garças, Jardim Tropical, Aparecida de Goiânia. Fone 62 3588 8047. Nacional Blocos, levando mais qualidade para a sua obra.
Estamos de volta aqui na TV Capital, a imagem de Goiás com o programa Batendo Bola. Vou pedir para o Renato colocar os gols da rodada da 32ª do Brasileirão Série A. Antes, a grande zebra do final de semana aconteceu lá na Espanha. Olha só, hein? O Barcelona perdeu em casa para o Celta de Vigo por 2-0. E essa derrota, o Barcelona, custou a liderança do campeonato espanhol. O líder agora é o Real Madrid, que ganhou do Granada por 4-0. E o segundo colocado, o Atlético de Madrid. Ou seja, os dois times merengue lideram o campeonato espanhol. E o Barcelona agora é o terceiro colocado. O Renato Moraes vai colocar para a gente agora os gols mais bonitos. Ele falou assim, lá onde eu jogo no Barcelona, eu erro o cruzamento. No Brasil eu não sabia cruzar. Entendi. Então a gente tem essa capacidade de exigir muito, né? Aí o Cafu falou assim, lá a gente treina fundamento, aqui não. Aqui pega a bola e chuta para a área. Então aqui eu não sabia cruzar. Lá eu errava cruzamento. Então o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, ano após ano, nivela por baixo. Tá certo. E na sexta-feira, pessoal, tivemos no Serra Dourada o jogo clássico goiano, né? Só que pelo Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, Atlético e Vila Nova, deu Atlético, né? Vitória importante para o Atlético, que deixou o time no G4. A gente vai ver os gols, depois iremos comentar a situação do Atlético e também a situação do Vila Nova. O Atlético tem os seus méritos, mas o Vila tem uma lição para aprender. Aliás, André, já que você está falando do Vila Nova, o Rony declarou ontem e dificilmente continuará, né, na posição lá de diretor de futebol do Vila Nova. O Rony, eu queria até perguntar para vocês, se vocês analisassem o trabalho do Rony nesse segundo semestre lá no Vila Nova. Começa com você, Renato. O que você acha do Rony como diretor de futebol nesse segundo semestre? Olha, o Rony, ele como jogador foi brilhante, né? Um jogador diferenciado acima da média. Como diretor de futebol, ele está estagiando e, ao meu ver, ele tinha que aprender com quem sabe. Rony esteve sob influência da diretoria do Vila, com o Zé Eduardo, com o Nilton Ferreira, e com esses, ele não ia aprender muita coisa. Então ele tinha que pegar um estágio, por exemplo, com o Adson Batista, que ao meu ver hoje é o melhor, ou se não o único diretor de futebol do Campeonato Goiano, porque o senhor Marcelo Segurado também não é. Então o Rony ele acreditou muito na filosofia do Sidney, o primeiro treinador do Vila, contratou os jogadores por indicação dele, ficou refém desse número de jogadores, logo depois você vê um Gilmar, um jogador não tinha a mínima condição de vestir a camisa do Vila e foi na onda do Sidney e bancou o Sidney. O Sidney teve para cair, ele segurou o Sidney. Então, assim, o Rony é um cara do bem. Porém, ele está iniciando uma carreira, ele já tinha uma carreira como empresário de futebol, mas como diretor é difícil. E ele não soube buscar as peças certas para o local certo, não teve autonomia, ao meu ver também, porque ele foi pressionado. E para mim ele suportou e segurou a pressão sozinho, não repassou isso para a diretoria e acabou, melancolicamente, como o Vila, naufragando nessa Série B, sendo um ano terrível para o Vila Nova. Talvez não, certamente, o pior ano na história desse clube de tantas glórias e tanta tradição no futebol goiano. O André Marques também vai falar sobre a questão do Rony, mas antes eu vou perguntar para o Adélio, André, a opinião dele no trabalho do Rony frente ao Vila Nova, na função de diretor de futebol, Adélio. O Samurai, o Rony, ele foi muito corajoso. E outra pessoa no lugar dele já teria saído há muito tempo. Eu não sei qual que é a ligação dele com os presidentes, com os diretores, mas para dinheiro. Ele dinheiro, o Rony tem. Mas o Rony tem muito dinheiro, só que a questão é o seguinte, eu acho que mais foi amizade, porque salário no Vila hoje está tudo atrasado, ninguém se paga ninguém lá. Não, mas o Vila já passou por situação pior, aonde o Rony reuniu os jogadores, falava assim, se ganhar, tem churrasquinho em casa hoje à noite. E se não ganhar, vai comer pão com salame. Exatamente. Então eu não sei se é isso aí que você acabou de citar, mas para mim o Rony teria que sair há muito tempo. Deixa eu só registrar aqui, Samurai, aqui a participação dos nossos telespectadores. Oi, eu sou o filho do Pedrinho do Madrid, manda um abraço para nós, estamos todos assistindo aqui. Parabéns pelo cenário novo e pelo programa. Um grande abraço aí ao Pedrinho lá do Madrid, nós jogamos bola no final de semana lá no Centro Esportivo lá do Madrid. Abraço, Pedrinho, abraço para seu filho e sua esposa também, Pedrinho, que está sempre acompanhando, batendo bola aqui na TV Capital. André Marques, o Vila tentou fazer do Rony um diretor de futebol, mas fracassou. Porque fez errado. A história recente do Vila mostra um fato triste, né? Tinha Luizinho, tinha alguns jogadores que o Rony trouxe. E aí, quando o Rony saiu do Vila Nova, né, os jogadores saíram. Aí o Rony fez uma chantagem, né? Eles só voltam se eu voltar. Então, ou seja, já começou absolutamente errado.
Agora, a questão do Vila Nova é muito simples. Não há necessidade de desespero disso. Faz um retrospecto muito rápido do Atlético. O Atlético, até pouco tempo, estava disputando a Série C do Campeonato Goiano. E aí, em 2007, veio numa crescente. Por quê? O Atlético ele teve que chegar ao fundo do poço para renascer. O Goiás, na década de 70, ele não ganhou nenhum título. Vila Nova foi campeão 5 vezes seguidas. Supremacia. Exatamente, porque havia o quê? Um planejamento do Goiás, construir o seu treinamento, local de treinamento. A história recente do Vitória agora mostra isso pra gente, que o time ele foi rebaixado e aí ele mudou. A grande questão, o problema do Vila às vezes você também, com fracasso, você consegue resolver uma situação. O Vila Nova, ele é um time que ressurge. Essa é a capacidade, porque ele tem um patrimônio que poucos times têm. Tem uma torcida que apoia, apaixonada. Agora, tem que alguém entender que nada está perdido, né? O campeonato, justamente, ele é brilhante por causa disso. Você pode ser rebaixado para a Série C, mas no ano que vem, se você fizer um bom trabalho e errar menos, você volta para a Série B, como aconteceu com Vila Nova. Então, assim, às vezes o torcedor fica triste, mas a esperança do próximo ano, ela tem que estar presente. Você não pode analisar um time por um jogo ou por uma temporada. Você tem que analisar um retrospecto do Vila Nova. É um time que muitos títulos teve, revelou grandes jogadores, inclusive Fernandinho, né? Era o jogador, jogou contra o Pelé, deu caneta no Pelé. Então, ou seja, vamos ver de passado? Não, mas vamos estudar o passado e saber que nada está perdido. A gente já esteve, vai para a Série B, vai para a Série C, mas pode voltar. Ir para a Série C não quer dizer que vai ficar eternamente na Série C, não. Quer dizer o quê? Que você fazendo um bom trabalho, e eu me lembro até, rapidamente, quando o Hélio dos Anjos chegou no Vila Nova, ele não tinha jogador. Ele foi lá, pegou o Ian, que era um zagueiro, que estava no time de juniores. Aí ele montou o time faltando um dia para o jogo. Então, ou seja, vamos aprender um pouco mais e fazer do futebol uma coisa profissional, porque para o torcedor é paixão. Agora, para o time, tem que ser negócio. Verdade. Lembrando que em 2015, o Vila Nova vai ter a grande oportunidade, como o André Marques falou, de dar a reviravolta. Subir, né? Disputar a divisão de acesso e voltar para o Campeonato Goiano. Acho que eu acredito muito no Vila Nova nessa situação. E por que não? Disputar a Série C e voltar de novo para a Série B. No próximo bloco, vamos falar do Atlético. Vamos mostrar também... O Fluminense, o Grêmio, também foram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Corinthians, e ganharam muito dinheiro. Exatamente. Esses times grandes gostam da Série B, da grana. Exatamente, né? Exatamente. O Goiás sempre, quando vai para a Série B, volta revigorado também para a Série A. Nós vamos mostrar a tabela e vocês vão ver como que a situação do Atlético hoje é possível sim o Atlético subir para a Série A. Rapidinho, estamos de volta falando do Dragão, a locomotiva rubro-negra. Proovos, ovos no atacado, 19 anos de tradição. Jumbo vermelho, extra vermelho, grande, médio e pequeno vermelho. Jumbo branco, ovos caipira, ovos de codorna, enfim, ovos de todos os tipos. 62 3522 9461, box 13A, Ceasa, Goiânia, Goiás, Proovos. Se você quer encontrar variedade de frutas e verduras com qualidade, no Ceasa você tem Universo das Frutas, abacate, melancia, manga, mexerica, abóbora, alho, cebola e muito mais. Universo das Frutas, compra e venda. Sofreu algum tipo de acidente envolvendo veículos automotores? Você tem direito de receber o seguro DPVAT. Pare de perder tempo e de ser enganado. Faça valer os seus direitos. Venha para a Via DPVAT, a mais completa e especializada assessoria em DPVAT, com transparência e responsabilidade da montagem à conclusão do processo. Você já sabe,
Via DPVAT, Rua P32, quadra P100, lote 6, setor dos funcionários. Fone 3233-0847. Via DPVAT, preservando e respeitando seu direito. Amei Qualidades. Atua no segmento de hortifruti granjeiros, levando o que há de melhor na Ceasa diretamente até você. Temos parcerias com grandes produtores no estado. Isso significa preço e qualidade o ano inteiro. Contamos com uma grande frota para estar atendendo todos os dias, a qualquer hora. A Amei não busca só entregar, mas sim fazer parceiros e fidelizar para que possamos ter uma confiança duradoura. A Amei é a única empresa que presta um serviço de pós-venda, tendo todo o cuidado de saber se o cliente obteve um ótimo atendimento e se preocupando com a qualidade de nossos produtos. Entregamos com a garantia de reposição. Toda a avaliação é feita por profissionais qualificados para lhe oferecer a mais alta qualidade no que faz. Ligue, tire suas dúvidas e faça seu pedido. Com mais de 20 anos de tradição, o Verdurão da Roça oferece aos seus clientes o que há de melhor em frutas e verduras direto do campo e com uma super promoção em mercearia. Precisou de frutas e verduras? O Verdurão da Roça leva o que há de melhor até você. Entregas em domicílio com agilidade e um ótimo atendimento. Avenida Circular, setor Pedro Ludovico. Verdurão da Roça. Hortifruti de qualidade você só encontra aqui. Néctar Naturais. Sucos, polpas de frutas, frutas congeladas, açaí em barra, granolas. Atenção proprietários de lanchonetes, supermercados e similares. Conheça Néctar Naturais. Receba também essas delícias em sua casa. Visite o nosso site Néctar Naturais. Uma fábrica de sabores. É a Iogurtes Raposinha, uma empresa que se preocupa com um alto padrão de qualidade em seus produtos, utilizando de toda a tecnologia e pesquisa para oferecer o melhor aos seus clientes. Iogurtes Raposinha são divertidos e você pode brincar e se deliciar com os sabores de morango, coco, pêssego, abacaxi e frutas vermelhas. Iogurtes Raposinha, o rico sabor da natureza. Pedidos 62 3593 3800 e 3593 3436. Estamos de volta aqui com o Batendo Bola na TV Capital, a imagem de Goiás. E agora nós iremos falar do Atlético, a locomotiva rubro-negro, que está bem na fita. Ganhou do Vila Nova e, para sua sorte, para ajudar mais ainda, o Santa Cruz, o Ceará e o América Mineiro perderam. Que beleza, hein? Só alegria para o Atlético. André Marques, hoje o Atlético ele está em quarta posição, tem 52 pontos. Hoje, se terminasse hoje a Série B, André, ele estaria classificado. Você acredita no Atlético? Olha, se a gente começar o campeonato Série B, todo mundo dizia o seguinte, era o Vasco mais 3. Exatamente. Era o Vasco mais 3, né? Como em outras vezes, Corinthians mais 4, Palmeiras mais 3. Agora, a questão do Atlético é fácil, né? Até mesmo porque você, observando os times que estão jogando hoje, você pega, por exemplo, uma Portuguesa, que está praticamente rebaixada, tem a tabela aí, né, juntamente com... Já está rebaixada matematicamente? Essa história de matematicamente, eu acho isso aí é o eufemismo. Você dá uma notícia triste de forma alegre. Está rebaixado. Não é milagre só se acontecer um fato histórico de os 3 times que estão na frente ter cometido alguma coisa errada, ou aparecer um Gama, fazer uma lambança e tudo virar, né? Ou um advogado fluminense, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, o Atlético ele tem condições de voltar para a Série A. Porém, uma vitória, ela é uma vitória. O campeonato é longo. Não se empolgue com uma vitória. Mantenha, o que eu sempre falo, né? Foco, objetivo. O time do Atlético é um time limitado, mas é um time disciplinado. Esse é o grande mérito do time do Atlético. Agora, a condição de estar entre os 4
talvez seja o campeonato da Série B mais fácil para o Atlético que ele já disputou até hoje. Depende única e exclusivamente do Atlético, porque, reitero, no começo era o Vasco mais 3. Hoje quem está na liderança é a Ponte Preta. E a Portuguesa, que já foi vice-campeã brasileira, que já chegou à final de tantas coisas, está na Série C. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado. Não pode perder jogo fácil. Isso aí é fato. Jogo fácil, você tem a obrigação de ganhar. Jogo difícil, você administra. Então, o Atlético ele tem essa capacidade. E o treinador tem que passar isso para os jogadores. Ganhamos uma partida, mas temos outras. Verdade. Falar em, o André falou, Renato, em jogo fácil, jogo difícil. Próximo jogo do Atlético contra o Ceará. Ó, para vocês terem ideia, o Atlético joga contra Ceará, Paraná, Bragantino, Sampaio Corrêa e encerra aqui contra o Santa Cruz, que é um concorrente direto. Ô, Renato Sobrinho, contra o Ceará, jogo de 6 pontos? Sem sombra de dúvida. O Ceará é hoje, até pela tabela aí a gente vai ver, é o adversário mais próximo, claro. O Santa Cruz e o Sampaio também se motivaram, estão no bolo. Agora, o Atlético tem que fazer cada jogo uma decisão. Para mim, o ponto de equilíbrio do Atlético está justamente no seu treinador. O senhor Wagner Lopes, ele tem administrado muito bem, justamente essa situação como você colocou, André, jogos difíceis, como foi aquela Ponte Preta lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. Ele conseguiu encaixar o time de forma que o jogo estava ruim para o Atlético, ele virou o jogo e a partir daí deu uma outra... O Vasco também. Da mesma forma contra o Vasco. Então o Wagner Lopes é hoje, sem sombra de dúvida, o melhor treinador do futebol goiano, na minha opinião. Ele consegue fazer a leitura de jogo de forma muito eficiente. O time responde aos seus comandos, tanto os líderes, jogadores mais experientes, quanto os mais novos, e ele está dando um padrão de jogo para o Atlético, que o Atlético está nesse nível. Ele, quando pode, o jogo fácil, ele faz as coisas se tornarem mais fáceis. E o jogo difícil, ele vai com capacidade administrando até que as coisas acontecem. Então, penso que o Atlético tem boas chances e a partir daí é o seguinte, cada jogo é uma decisão. Essa do Ceará, na próximo final de semana, sem sombra de dúvida. Por ser o jogo lá na arena, né, lá no Fortaleza, né? Castelão. O Castelão. E aí, é claro, jogo de 6 pontos, o confronto direto. Depois, tem mais 2, todos os jogos serão difíceis, mas os confrontos diretos, ele não dá para perder ponto. Na verdade, serão 5 decisões. Antes do Adélio falar do Atlético, a gente vai ver aqui a tabela. Como está a situação do Atlético no campeonato? A Ponte Preta é a líder, como o André falou, 64, Joinville 63, Vasco da Gama 56 e o nosso Atlético aparece na 4ª posição, hoje estaria credenciado a subir para a Série A com 52. Olha quem está no encalce do Atlético: Avaí 52, Santa Cruz 51, Boa Esporte de Minas 50, Ceará 50, América Mineiro 48, Sampaio Corrêa 47 pontos. Lembrando que se o Avaí tivesse ganhado, teria ultrapassado o Atlético. O próprio Santa Cruz, se tivesse ganhado o América de Natal, também teria ultrapassado o time goiano. Então a tabela foi generosa com o Atlético, viu, André, esse final de semana? O Atlético ele tem uma capacidade, ele ganhou o campeonato, o último campeonato goiano, e também quando o Atlético subiu, eu falei, a sorte, às vezes, ela ajuda. As bolas do Atlético, né, batiam na trave, ia para fora, o Márcio defendia. Todo mundo se lembra quando o Carlos Alberto veio até aqui, ia bater aquele pênalti do Vasco, o Márcio foi lá, fez aquelas coisas. Então o Atlético, ele é um time de sorte. E, mais uma vez, ficou provado, né, que sempre o Atlético ele é favorecido por alguma situação. É aquele time predestinado. Verdade. Ô, Adélio Silva, quem você acha que vai ser o adversário que o Atlético tem que se preocupar mais para ele se manter nessa 4ª colocação? Santa Cruz, América, Boa, Ceará, que é o próximo adversário. Eu acho que o Atlético, Samurai, tem que pensar passo a passo, como vem fazendo. Então, o próximo jogo sempre será o mais importante, né? No caso, vai jogar agora contra o Ceará, tem que jogar fechadinho, o jogo é lá. Eu acredito que o Atlético deva sair com um bom resultado de lá, mesmo porque dos 4 classificados, o único que reforçou agora na reta final chama-se Atlético, né? Que teve a recuperação do seu melhor jogador, que é o Júnior Viçosa. Bem lembrado. Então, enquanto os outros estão com o jogador, aquelas mesmices, o Atlético se reforçou com o melhor atacante, para mim, da Série B, que é o Júnior Viçosa, né? Então, eu acredito que a sorte que ele teve no final do Goiano, que o André acabou de citar, ele está tendo agora na reta final da Série B. Então, com essa recuperação do Júnior Viçosa, se credencia, para mim, mais forte ainda para se manter lá. Deixa eu aproveitar, ô Samurai, porque as participações já estão enormes, muita gente participando, todo mundo querendo
E a gente vai fazer o sorteio depois? Já a gente vai fazer o sorteio, mas está todo mundo ligando aqui, mandando as mensagens, elogiando o cenário novo. O Aldair, lá da Empório Grill, que é anunciante aqui da TV Capital, está parabenizando a todos aqui pelo belo cenário e está dizendo que o programa nosso está cada vez crescendo e ele se orgulha em fazer parte dessa equipe aqui do Batendo Bola. E o Jorge Vascaíno, que é um telespectador nosso aqui, que assiste todo o programa nosso, está participando, é um momento muito triste dele. A sua mãe faleceu esse final de semana e ele disse que o programa hoje está dando motivo para ele voltar a sorrir, embora tenha uma perca inastimável, que no caso da mãe dele. Está participando do programa e tem um consolo para ele. A Eliane também está participando, pediu para mandar um abraço, um beijo para o João Pedro, que é meu afilhado, está assistindo o programa lá também. João Pedro, aquele beijo, né? E tem que ressaltar aqui também a participação do Gil Mendonça. Gil queria participar aqui ao vivo pelo telefone, aí o tempo está meio estourado, viu, Gil? Mas amanhã você vai estar aqui ao vivo aqui no programa Diário da Tarde, e ele quer que a gente registre aqui a felicidade dele de fazer parte dessa equipe do programa Batendo Bola, que está todo mundo de parabéns, né? Então está aí registrada a participação de todos, à medida do possível a gente vai citando os nomes aqui, que tá hoje a programação aqui está show de bola, todo mundo participando. Que beleza, não posso deixar de abraçar, são duas donas Irani, é a dona Irani, a mãe do Serginho, amigo nosso que está sempre aqui no estúdio, e a mãe da Renata, ela que é namorada do Alex Carrel, o cinegrafista aqui da TV Capital. A dona Irani também participa e assiste o Batendo Bola de todos os domingos. Ela que é a mãe da Renata, é a sogra do Alex Carrel. O Alex Carrel tem que tratar bem a dona Irani, hein, Alex Carrel? Deixa eu aproveitar a sessão de abraços, né? Um abraço à Iraci, a da Araci, né, minha sogra, que não gosta de futebol. Ah, é? A mulher tem isso, né? A mulher, ela gosta mais de novela, ela acompanha o marido no futebol importante, né? Está assistindo hoje ao programa justamente pela expectativa que foi criada do cenário. Parabéns ao que foi feito, né? E obrigado a ela por estar nos acompanhando aqui. Que beleza. Ô, Adélio, vamos fazer o sorteio? Vamos, eu queria aproveitar a presença do André aqui para ele dizer o número para nós, para poder... Esse número vai ganhar a torta da panificadora Malta, de 1 a 145. André, diz o número para nós aí, por favor. Eu vou no 145. 145? Eu fui lá no último. Porque os últimos serão os primeiros? É porque aquele que... Eu penso assim, né? Aquela última pessoa que se manifesta é porque ela se convenceu. Exatamente. A televisão tem isso, né? As pessoas, ela estava na dúvida, de repente. Ela assim, é esse. Então, ou seja, não sei se é telespectadora ou telespectador, mas ganhamos um telespectador cativo. Então, pronto. Então estará todos os domingos. Não estou desfazendo do primeiro, porque o primeiro já é o nosso ídolo, né? Exatamente. Número 1. Agora a gente ganha mais um, né? Então seja bem-vindo, 145. É a dona Francisca Leite, né? Participou pelo Facebook, ganhou a torta da panificadora Malta. Agora de 1 a 144, 145 já não vale mais. Vai ganhar a camisa do programa Batendo Bola, que é a mais desejada do momento aqui. O Alex vai mostrar para nós aqui, ó. Essa linda camisa. Diz aí, Alex, 145 não vale, porque já a Francisca Leite já ganhou. Eu? Para você então dizer vou lá, aí. número 52. 52? Foi mais ou menos no meio. No meio. Vamos dividir a questão aqui. Rodrigo Caiapó, senador Canedo, levou a linda camisa do programa Batendo Bola. É só procurar aqui o programa no meio de semana ou até mesmo no domingo que a gente vai fazer as entregas do prêmio. Lembrando que a camisa do Goiás, quem participar durante todo o mês 11, o mês de novembro, vai estar concorrendo aí no último domingo do mês de novembro. Nós vamos sortear a camisa do Goiás, né, Adélio? Essa camisa oficial aqui do Verdão da Serra vai ser sorteada no último programa do mês 11. Então, até quem participou hoje vai estar concorrendo também, que vai ser mensal essa camiseta aqui, todos os participantes. É isso aí, Adélio, aproveita, o programa nosso já está no finalzinho, despede do pessoal. O que é bom dura pouco, né, Samuel? O programa hoje foi sensacional. Mas não é até às 11, né? Não? Já está terminando? Já está terminando, viu, André? Já tá dando sinal pra mim. O Alex tem a mania de ficar aumentando ali, passando o relógio para frente. Então, hoje a gente tem que ressaltar. O Alex está acompanhado hoje. Tem que ir embora mais cedo. Eu acho que a Renata ali, a digníssima noiva dele lá, tá dando pressão, né, Samurai? Exatamente. Então, gente, de casa, o pessoal aí que a gente não conseguiu ler os torpedos, os WhatsApp, mas a gente vai estar respondendo no meio de semana e no domingo que vem a gente vai estar ressaltando a participação de todo mundo. O programa, igual eu falei, o que é bom dura pouco, já acabou, né?
Um abraço ao André, um prazer estar só aqui cuidado, junto, né? Eu tinha uma apresentadora uma vez, ela terminou o programa e falou assim, pois é, chegando ao final, porque o que é ruim dura pouco, né? Às vezes algumas palavras, né? Ela falou, não, o que é ruim dura pouco. Eu estava do lado, falei aqui, assim... André, aqui o que é bom dura pouco, e passa tão rápido que a gente nem vê, né? Então foi um prazer fazer isso. É um lazer, né? É um lazer, é uma descontração, o fato da gente poder interagir com as pessoas, ser recebido na sua casa, que eu acho que isso aí pra gente é um significado de respeito muito grande, porque a televisão, eu sempre falo que ela tem uma função muito além daquilo que as pessoas pensam. É uma concessão do serviço público. A gente tem que devolver respeito, tem que devolver informação e, principalmente, né, agradecer às pessoas que nos recebem de braços abertos e acreditam nesse trabalho que você faz, Samurai, com muita competência, seriedade. Deveria ser exemplo para os times de futebol, porque tudo que é feito para dar certo, ele dá certo. Se não deu certo, é porque você fez errado. Então, parabéns, o resultado é isso aqui. Muito obrigado, André. Ô, Renato, boa noite para você. Tem algum recadinho? Não, manda só uma sessão de abraço também. Tem um monte de gente. Tem Pode muita mandar, gente. fica à vontade, Renato. Mandar um abraço pra Zezé, ela que é minha comadre, deu um sermão hoje, ela disse que se não mandar abraço pra mim, não vou assistir mais, só manda pro meu marido que eu sou. Ela é cabeluda? Não. Tem aquela música, olha a cabeleira. Não, é a Maria José, a gente carinhosamente chama ela de Zezé, minha comadre, assim como a Patrícia, o Diogo, a Gabriela, a Mariana, o Rogério, a Ana Paula. Tá um time lá para assistir o novo cenário. Hoje eu fiz a maior propaganda, hoje é novo programa, novo cenário. Agora só uma coisa, né? O cenário ele compõe. Exatamente. Porque o mais importante é a presença de vocês, é a opinião. Né? É o cenário ele compõe. É apenas mais um elemento, né? Mais um importante exatamente. elemento. É um respeito ao telespectador, mas a opinião de vocês, aonde eu passo, a cada dia que passa, o respeito é muito grande. Eu acho que isso aí é fundamental. Tá certo. Renato Sobrinho, que brilha lá na Rádio Difusora, ele que é parceiro nosso aqui. Grande Renato Sobrinho, o comentarista mais coerente aqui da TV goiana. E eu quero pegar o boleto do André Marques, que tivemos hoje o privilégio de contar com os comentários, a experiência do André Marques. André Marques é jornalista e diretor-geral aqui da TV Capital, essa casa que acolheu o programa Batendo Bola. Boa noite, André. Muito obrigado pela sua presença e o convite está estendido para outras oportunidades. Eu me sinto muito honrado com esse convite, né? Porque eu sempre falo que somos uma família. E a força, ela vem da família. Agora, só queria fazer uma observação, né? Torcedor do Vila Nova, acredite, porque já outros times estiveram em situações piores. E às vezes a situação hoje que o Vila está passando seja uma forma do Vila repensar, fazer um bom time, porque 2015 está chegando aí, né? E nada está perdido. O Vila Nova já esteve em situações piores, já esteve em situações melhores, tanto o time do Goiás, o Atlético também, né? Então, o torcedor do Vila, ele tem os seus motivos para se preocupar, tem os seus motivos até para ficar triste, mas o dom da próxima temporada, o amanhã, ele apaga o hoje, né? Então, sejamos otimistas, porque a imprensa do Brasil não enxerga Goiás. E se a gente começar a massacrar os nossos times, aí fica pior ainda. Então vamos torcer pelo time de Goiás, por Goiás. E saber que se o Vila rebaixado, no ano que vem ele pode estar na Série B, pode ser campeão goiano. Futebol, ele é apaixonante por causa disso. Ele não tem lógica. Se tivesse lógica, ninguém assistia futebol. E a paixão do futebol se dá justamente pelo inusitado. Então, assim, torcedor do Vila, acredite, do Atlético aposte, do Goiás seja confiante. Vamos fortalecer o futebol de Goiás. Obrigado pelo convite. É isso aí. Grande André Marques, agradecemos uma vez ao Renato Sobrinho, ao Adélio Silva, ao trabalho do Alex Carrel, do Alexandre, do Renato, do Paulo, que nos ajudou muito, a Joana, que também trabalha aqui na recepção, a Jaqueline, o João Farias, que ajudou ontem a gente aqui a montar o novo cenário do Batendo Bola. Amanhã, às 13h30, o pessoal aqui do meio de semana, o Thiago Arruda, o Gil Mendonça, o Rodrigo Barbosa, eu também estarei aqui participando do Batendo Bola. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Com Deus. Bye, bye.